E eu queria trazer agora o nosso primeiro convidado do dia, William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, que está aqui toda sexta-feira com a gente. Will, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente na BMC News. Seja muito bem-vindo, bom dia. Eu não estou ouvindo o Will aqui no meu retorno. Eu não sei, eu acho que o áudio do Will não tá legal aí. A gente vai fazer um ajuste rapidinho aí com o Will e daqui a pouquinho ele volta então pra gente fazer esse nosso grande bate-papo aqui com ele, que tá toda sexta-feira com a gente. O pessoal aqui vai fazer os ajustes rapidamente e a gente volta com ele. Enquanto isso eu vou seguindo aqui com o Guga. Mas antes eu já queria dar uma olhada aqui nos nossos comentários. Vai mandando comentário, gente, manda perguntas também aqui pra gente. Muito importante essa interação de vocês. Quero dar bom dia. Olha só, o Valciclei Souza, bom dia, Amanda, bom dia, Charles Martins. Charles é o nosso ali, ó, telespectador todo dia ligadinho aqui com a gente. Obrigada, Charles, por mais um dia estarmos juntos. Bernardo Guimarães, vamos dar um like aí, pessoal. É isso aí, gente. Ajuda a gente aí com os likes, isso é muito importante. Se você ainda não ativou o sininho aqui do nosso canal, ative, porque toda vez que a BMC News entrar ao vivo, você será avisado. Também um abraço para Marisa. Olha, a Marisa tá falando, mestre Guga, viva a geometria comportamental. Bernardo Guimarães, o Flávio Alves também dando bom dia aqui. Anderson Rodrigues, Adalberto falando do Will, muito férias, exatamente. O Will é um grande, né, parceiro aqui, gente, daqui da BMC News, trazendo sempre informações importantes diretamente lá da Avenue. Renato Moreno, bom dia. Reinaldo Guerra também. Gente, obrigada. Olha lá, o Sextou com o Guga, hein? Gostei dessa hashtag, hein, Guga? Guga já postando aqui no chat. O pessoal já conseguiu arrumar aqui o meu áudio com o Will agora? Acho que eu consigo já ouvi-lo. Deixa eu ver. Will, tudo bem? Vamos ver se eu te ouço. Sexta-feira 13, né, Paula? Alguma coisinha tinha que acontecer. E é menos mal que foi só isso, né? Deixa que seja só esse probleminha do áudio, já tá bom. E aí, tudo bem, Will? Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Tudo certo, prazer, alegria. Abraço aí pro meu amigo Guga Almeida, que tá aí na bancada contigo. Ah, ele tá aqui abração, te ouvindo. Abração. Tá mandando outro abraço aqui. Daqui a pouquinho a gente já interage aqui com perguntas para vocês dois responderem. Ô Will, eu vi no teu Instagram ontem você falando um pouquinho de coronavírus, que tá pesando ali novamente. A gente viu uma reação negativa dos mercados, né? Ontem fechando ali num patamar negativo. Queria falar um pouquinho sobre isso com você. Como que você vê essa reação das bolsas para essa possibilidade de um novo lockdown aí nos Estados Unidos? O que aconteceu, né? A gente teve a junção, obviamente, dos números de casos de corona fazendo novo spike, seria uma terceira onda, já não é nem mais a segunda onda, né? Se você pegar o gráfico, você vai ver lá, tem duas ondas, agora a gente está na terceira onda. Os números na Europa não param de subir, hoje de manhã saíram números de corona na Alemanha, números bem expressivos, alta muito forte, inclusive teve uma declaração do secretário, teve um secretário alemão, não sei se é o secretário de saúde especificamente, mas ele comentou que médicos e enfermeiras deveriam continuar ajudando nos tratamentos, mesmo que tivessem contaminado. É meio estranho isso. Mas, enfim, tem toda uma discussão na Europa, hoje, por conta da Suécia, né? A Suécia, ela resolveu não fechar o país, não fazer o lockdown. Os casos lá na Suécia, eles explodiram, aumentaram bastante, mas com a taxa de mortalidade ainda muito baixa. Sugerindo que talvez o lockdown ele só afete a economia e não resolva nada, né? Então, a ideia é que se faça, enfim, talvez se faça o mesmo na Alemanha agora, não sei. A questão é que os casos tendo spike na Europa, aqui nos Estados Unidos também aumentando bastante o número de casos e obviamente que daí isso acaba pesando sobre o mercado, mesmo a gente tendo uma vacina. O problema é que a vacina ela pode demorar ainda um tempo, né? Ontem a gente teve o prefeito de Chicago pedindo que as pessoas não viajassem no Thanksgiving. A gente teve na quarta-feira mais de 130 mil casos do corona, ou seja, um novo recorde. Então, esses números pesados do corona, eles acabam trazendo um certo pessimismo, ou contrabalanceando aquele otimismo que a gente teve no início da semana com resolveu a eleição e agora temos uma vacina, né?
Exatamente. Acabei de falar exatamente sobre isso com o Guga. A segunda-feira foi tão otimista, né? Veio com vitória do Biden, mas veio com essa notícia da Pfizer aí, 90% de uma eficácia, os mercados reagiram tão bem. Você acha que essa notícia de que talvez não vai sair tão imediata, apesar que a expectativa aí para os Estados Unidos já seja em dezembro, mas aqui no Brasil somente para o primeiro trimestre do ano que vem, prevendo aí mais para março, isso pode ainda trazer uma volatilidade ainda para os mercados? A questão é que você tem um número de casos aumentando muito rápido, né? Então você tem que conseguir produzir essa vacina, fazer com que essa vacina chegue, vacinar as pessoas. Então tudo isso demora, né? Não é do dia para a noite. E o que está acontecendo do dia para a noite é que os casos realmente eles estão fazendo um novo spike, né? Eles estão subindo muito rápido. Uhum. E aí ontem também a gente teve a declaração de um advisor de campanha do Joe Biden, que deve fazer parte do governo. Ele está formando o seu governo ainda, não definiu quais são os postos, mas um advisor importante do Joe Biden falou que o lockdown para a economia americana é de 4 a 6 semanas, não para a economia, mas para tentar controlar o corona, seria algo bom, seria uma solução, né, e que no médio prazo poderia ser, inclusive, bom para a economia. Então já é uma mudança de discurso, obviamente, né, o Biden, apesar do Trump não reconhecer, ganhou hoje, está ganhando o estado do Arizona, que tradicionalmente é republicano, então, enfim, já está meio que selada essa vitória. E aí, essas declarações de um advisor importante de campanha do Biden, que agora, querendo ou não, é o novo presidente, acabou assustando ontem também o mercado, dizer que, olha, 4 a 6 semanas de lockdown seria bom, enfim. Então, tudo isso vai se somando, né? Ao passo que, beleza, a gente tem uma vacina, mas essa vacina ela não está pronta, não está disponível para ser aplicada amanhã, por exemplo, nas pessoas. Né? Então, acho que isso ajuda a trazer um pouco desse pessimismo de curto prazo, tá? É importante que a gente diga isso, tá? Porque, de fato, a gente chegou a uma vacina, né? E quanto mais a gente falar de eventualmente fechar a economia por conta do corona, vale lembrar que isso vai jogar a batata quente no colo do Congresso para falar, pô, e aí, e o pacote, né? Exatamente, esse é o tema que eu queria falar exatamente agora com você. Por causa da notícia ontem do governo do Trump, que decidiu abandonar as negociações sobre esse novo pacote de estímulos aí da economia do país, deixou para o líder da maioria republicana lá no Senado essa tarefa de dialogar com os democratas. Você acha que isso, de certa forma, pode realmente ainda trazer algum impacto? Já que o mercado está esperando tanto esse pacote, estava esperando que já saísse logo após as eleições, mas agora parece que está ficando ali um pouquinho mais distante. Não, com certeza vai ter negociação, porque agora basicamente os republicanos eles estão assim, na medida que eles permitem, não é só permitir, mas enfim, eles vão negociar para o pacote, porque o pacote, querendo ou não, vai beneficiar, vai gerar capital político agora para Biden e o novo presidente, então eles vão, obviamente, que negociar mais, olhando muito mais para a questão da situação fiscal e também não necessariamente dar um cheque em branco aí para os democratas. Então acho que vai sim ter mais negociação. Mas meu ponto principal é que o mercado sempre trabalha com as expectativas, né? Não sei exatamente quando que vai sair, qual vai ser o tamanho desse pacote, mas o fato da gente voltar a falar em pacote pode dar uma amenizada nesse aumento exponencial aí de casos de corona, num contexto que também, de fato, conforme a gente comentou, a gente tem uma vacina, então, bem ou mal, a gente também tem, em algum momento, esse negócio começa a se resolver, começa a ser controlado através de uma vacina. Mas eu acho que só o fato da gente voltar a falar em pacote, a gente vamos ver as cifras e, obviamente, vai ter a discussão, a negociação entre republicanos e democratas. Acho que só isso já pode ser positivo para o mercado. Eu estou lendo aqui uma informação, Will, que chegou aqui para mim, falando que a Casa Branca instruiu as agências federais norte-americanas a prepararem a proposta do orçamento para o próximo ano fiscal, que deve começar no quarto trimestre de 2021 e avançará até 2022. O The Washington Post divulgou a informação e vê nessa atitude um sinal de que os republicanos ainda não reconheceram a vitória de Joe Biden nas eleições, como foi projetado pela mídia no último sábado. O próximo mandato presidencial se inicia no dia 20 de janeiro e o orçamento precisa ser enviado para o Congresso até fevereiro. O argumento utilizado aqui pelo jornal The Washington Post é de que com essa maneira haveria tempo hábil suficiente para o novo governo preparar o documento. O fato da questão ter sido adiantada é um sinal de que a atual administração está agindo como se Donald Trump ainda como se ele tivesse sido reeleito. A Casa Branca prepara o orçamento de 2021 como se o Trump tivesse sido reeleito. Pelo menos a informação que chegou aqui para a gente sobre isso. É uma novela, né? Ainda, enquanto ele não aceitar e
der por vencido ali, a gente vai, acho que, acompanhar bastante coisa vindo diretamente ali da Casa Branca. Ô Will, falando um pouquinho agora sobre o fato da China ter reconhecido Biden como o presidente eleito, quase uma semana depois de ter sido declarado, né, eleito aí pela mídia americana, a gente sabe que a relação entre China e Estados Unidos era muito conturbada pelo Trump. Você acha que agora, com o Biden eleito, essa guerra pode ter uma trégua, pode de repente sair aquele acordo tarifário tão falado durante muito tempo, durante o mandato do Trump, e isso de certa forma possa ajudar o mercado? Boa pergunta. Em relação à questão da aceitação ou não do Trump, né, por parte da campanha, a questão é que ele tem até dia 8 de dezembro para, de fato, é o prazo legal, né, para ele recorrer e tudo mais. Então, assim, até 8 de dezembro esse negócio ainda vai ficar um pouco embrulhado. Entre os republicanos existe um certo apoio de uma parte, mas também tem uma parte que não apoia tanto o Trump assim, então ele também não é um consenso dentro do Partido Republicano. Obviamente que por respeito, querendo ou não, ele é um presidente, tem tentado ainda não reconhecer, ou, enfim, tem tentado se manter o mais possível ainda do lado, mas tem uma ala ali do Partido Republicano que nem é muito favorável, que meio que já declarou, já está meio que declarando derrota, tá? Então, mas eu acho que ainda tem aí mais 1 ou 2 semanas para a gente falar um pouco disso, e o Trump, a gente sabe, vai cair atirando, né? Sobre China e Biden, se engana quem acha que o Biden vai relaxar, ou vai virar o camarada, digamos assim, da China, né? Teve várias declarações dele em campanha, tudo bem, campanha é uma coisa, a realidade é outra, mas teve declarações dele em campanha, de assessores deles, falando exatamente que é necessário pegar pesado com a China, que é necessário controlar a China no roubo de propriedade intelectual e em diversas práticas comerciais que a China faz. O que eu acho que vai mudar sensivelmente é a forma com que é tratado isso. E foi feita uma pesquisa recentemente sobre a percepção da China pelas pessoas aqui nos Estados Unidos, pelos americanos, especialmente depois do corona, existe quase que um consenso, tem uns 60% a 70% da população aí que tem uma visão relativamente negativa em relação à China. Então, assim, a visão do americano é que, de fato, a China, não diria que, acho que talvez a palavra inimigo é uma palavra muito forte, mas sim alguém que tem que ser controlado, sim alguém que tem que ser olhado com certa desconfiança, alguém que tem que ser, sim, não pode ser suavizado a relação, né? Tem que ter uma relação forte. De novo, a diferença entre geopolítica, entre Biden e Trump, é que Trump twitta, fala, bate, faz a bravata, e isso gera uma volatilidade maior no mercado. O Biden, como sendo um político de carreira, com anos de experiência, ele tende muito mais a trabalhar esse embate com a China através dos organismos multilaterais. Então, ou seja, conversar com a Alemanha. Trump já bateu na Alemanha quando esteve no governo, não, agora é conversar com a Alemanha, conversar com a Europa, conversar com outros, para diminuir o poder de influência da China no mundo e assim controlar a China, ou fazer com que outros também entrem nesse, de certa forma, embate, ou nessa questão de controlar algumas políticas comerciais com a China, comprar menos da China ou colocar certas restrições na compra da China. Então, é brigar muito mais nos organismos multilaterais do que brigar diretamente de forma bilateral entre Estados Unidos e China, como era o caso do Trump. É a famosa forma de como se fala, né? Que a gente sabe a forma como o Trump fala e, às vezes, realmente é isso que você acabou de falar. Não quer dizer que vão se morrer de amores agora um pelo outro, os problemas continuam, mas é uma forma realmente de saber conduzir os problemas. Ô, Will, nesses momentos de incerteza, possibilidades aí de, como você disse, terceira onda de coronavírus, nem mais segunda, muitos investidores acabam preferindo ativos dolarizados. Você acha que com isso é possível o dólar ganhar ainda mais força, aquela força semelhante que a gente viu lá na primeira onda? Boa pergunta. Eu vi que o Google teve que responder essa pergunta pesada também, né, do dólar. Sempre ninguém gosta que a gente pergunta sobre dólar, né? Exato. Abre a margem, Will. Abre a margem aí. Abre a margem que tu vai conseguir responder bem. Assim, Will, de 5 a 6 você acerta, entendeu? Isso, exatamente. A gente estava conversando aqui internamente
dólar aí a 5,40, 5,50, ele deu uma arrefecida por conta da vacina, esse bom humor. Na segunda-feira choveu o banco falando que é hora de comprar moeda emergente, e aí tu vai olhar a lista de moedas emergentes, olha, tu vê o real lá caindo 40%, bom, eu vou comprar esse cara que mais caiu aqui, né? O que acontece? Aí vem uma terceira onda. Uma terceira onda no Brasil, ela seria muito pesada, né? Seria muito difícil de combater. O governo brasileiro já foi muito criticado pelo gasto que foi feito, né, os 10% de gasto do PIB para tentar incentivar a economia, e de fato deu resultado. Se for ver, a economia ela retomou, né? O PMI do Brasil foi um dos que mais cresceu entre os emergentes, a produção industrial realmente ativou, os serviços um pouco mais devagar, mas a economia brasileira reativou, conseguiu gerar empregos e tudo mais. A questão é que o custo foi alto para um país endividado e para um país onde a situação fiscal é o principal, né? Ou seja, qualquer gasto adicional, qualquer escalada disso, gera uma preocupação gigante nos investidores, faz o DI explodir e, consequentemente, bate na bolsa e dólar sobe. Então, assim, é muito sensível. Tá? Tanto é que ontem o Paulo Guedes falou, não, olha, se tiver uma terceira onda, a gente vai ajudar, mas vai ser 4% do PIB no máximo, o mercado já não gostou. Então, assim, para o Brasil a coisa fica mais apertada. Se a gente tem uma terceira onda, o governo já se mostrou que vai ter que ajudar, até porque eu acho que é uma questão de capital político, se não ajudar pega pesado, fica ruim. Por outro lado, se ajudar e se gastar muito, degringola o fiscal, e aí o mercado vai bater. E aí a gente estava discutindo alguns cenários aqui. Poxa, será que o dólar subir 10% é muito absurdo? Não, o dólar sobe 10% de forma rápida e às vezes é como piscar de olhos, né? 5, e aí é bizarro, né? Mas se a gente pensar de 5,40, 5,50, 10%, a gente está falando em dólar a 6. É muito doido isso, né? Acho que esse, não acho que esse seja o cenário base, tá? Por conta da gente ter uma vacina e tudo mais. Agora, a gente não pode descartar esse tipo de cenário. Conforme a gente está falando, a Europa voltando a fechar, aqui nos Estados Unidos, em alguns lugares, a gente já viu, como eu falei, o prefeito de Chicago e por aí vai. Então, o corona ele está assustando ainda. E até março, para a vacina chegar no Brasil, tem um tempo ainda, né? E o que a gente vai fazer aí nesse curto prazo, né? Então, eu acho que a margem ela fica apertada, então tem que, mais que nunca, como é sempre bom, ter ativos dolarizados, né? Apesar de muita gente achar o dólar sempre caro, né? Então, eu queria te perguntar justamente assim, como que você vê o dólar para os próximos meses, mas não só na relação do real, essa relação que você acabou de comparar com o real, mas como o mundo como um todo? Sim. A definição da eleição e uma vacina ajudaram muito, especialmente a eleição do jeito que foi definida, com Biden, mas com republicanos e tudo mais, ajudou a dar uma direção de dólar mais enfraquecido no mundo. Mas, obviamente, que isso tudo passa também pelas realidades internas, né? A gente viu, por exemplo, Turquia trocou de presidente, agora saiu o Erdogan, isso gera um impacto, obviamente, na lira turca. Na Rússia, a gente tem uma correlação muito forte com o preço de petróleo, do rublo. Então, assim, cada economia também tem as suas nuances. No Brasil, o que pesa, de fato, é essa questão fiscal e de confiança, né? Dos investidores, especialmente na questão fiscal, né, de não romper teto fiscal. A gente acabou de passar por pedaladas há um tempo atrás que gerou um impeachment, então o governo querer relativizar regras de gastos é muito, muito perigoso, é muito, muito sensível, né? Que nem aquela relação casal que já está estressada, teve algum erro, alguma pisada fora, e aí o cara vai lá de novo, ou, enfim, a mulher também pode ir lá de novo e pisa fora da cerca, né? Então, esse que é o problema. Então, a gente está meio que nisso, né? A relação ela fica muito sensível, a relação de confiança fica muito fina, né? Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas, respondendo a tua pergunta, em linhas gerais, o cenário que se traçou com Biden e com republicanos no Senado é um pacote já meio termo, um pacote não tão expansivo assim, é de um dólar mais fraco, sim. Will, no começo dessa semana a gente também, muito se falava em rotation, né, com os investidores preferindo investir em setores que haviam sido mais impactados pela economia, mas com uma possibilidade de um novo lockdown, poderia haver, você acha, uma tendência desses investidores voltarem a investir nas Big Techs? Qual que é a tua visão em relação a isso? Expectativas para as próprias Big Techs nos próximos meses?
É muito doido isso, né? Como as coisas mudam rápido. Ontem mesmo a gente estava conversando assim, poxa, na segunda-feira o dólar estava caindo, era um cenário, agora já mudou tudo. É tudo muito rápido, né? E realmente a gente falava muito em rotation, né? Rotation de sair das empresas Big Tech, porque os valuations já estão esticados há algum tempo, não é de agora, mas migrando aí para essas empresas que agora com uma economia aberta, com vacina, com um novo presidente, poderiam se sair melhor. Eu diria que já suavizou um pouco esse discurso aí nos últimos 2 dias, né? Porque, obviamente, o corona volta, e aí, se a gente falar de novo em lockdown, essas empresas podem continuar saindo bem. Querendo ou não, esse tem sido o trade mais fácil, né? De apostar na digitalização da economia, apostar que esses caras vão continuar ganhando espaço e continuar ganhando mercado. O contrário seria eu ir para um setor de petróleo, que está lá amassado, para um setor de bancos, que está lá largado, mas que juros não sobem, que se a gente tiver aumento na inadimplência pode ser negativo. Então, assim, esses setores que mais sofreram, eles ainda são uma aposta um pouco contrária, que depende de um pouco de um cenário melhor que parecia se conjecturar lá na segunda, mas que mudou aí ao longo da semana, especialmente por conta de novo desse fantasma aí que vem assombrando 2020, o chamado corona. Então já deu uma suavizada assim Oi, eu estou aqui acompanhando o comentário do pessoal, muita gente elogiando o Bernardo, falando, Will é fera demais, uma enciclopédia. Muito legal. Jonathan mandando bom dia. E tem uma pergunta, olha só, Will, do Diego. Ele fala o seguinte: qual a sua opinião para os impactos econômicos da vitória, no caso de Biden, para o Brasil? Boa. Muita gente, a gente teve muita declaração polêmica, isso também não ajuda nesse cenário de dólar e de confiança, né, do mercado. Muita declaração polêmica, as capas da revista desse final de semana, todas elas batendo um pouco nisso, na forma com que o presidente está lidando com o novo presidente dos Estados Unidos, enfim. Exigir que o Bolsonaro tenha uma postura mais diplomata, eu acho que o Bolsonaro não é isso, né? A gente elegeu sabendo disso, né? Enfim, eu acho que vai ser assim durante o mandato todo dele, né? O Trump foi assim durante o mandato todo dele, né? Então tem que meio que se acostumar. Para o Brasil, de forma... Eu entendo que ambos os lados tendem a ser pragmáticos, né? A gente fala que, obviamente que o Brasil é menor, obviamente que os Estados Unidos é maior, tem um poderio maior, mas existem muitas empresas americanas que operam no Brasil e que têm muito interesse no Brasil e que o mercado brasileiro é relevante, sim, para essas empresas americanas. Então, eu diria que ambos os lados, como sempre foram, vão buscar ser pragmáticos e atender os seus lados, né? Sem deixando paixões totalmente de lado. Esse deve ser, de fato, a postura tanto nossa, do Brasil, quanto dos Estados Unidos. E do nosso lado, o Brasil ele tem que buscar negociar, comercializar com quem quer que seja, buscando em bases mais vantajosas aí para a nossa indústria, enfim, para as nossas empresas. Então, assim, espero realmente que o governo adote uma postura pragmática para daí sim a gente poder dizer que, cara, na verdade é só uma transição, apesar de ter um certo alinhamento político ou de pensamento entre Bolsonaro e Trump, na forma prática isso não acabou gerando grandes dividendos para a gente. Ou seja, o contrário, espero que também seja verdadeiro. O fato de não haver esse alinhamento com o Biden, talvez não necessariamente vá dizer que a gente não vai se beneficiar, enfim, não possa ter bons acordos aí com esse novo governo. Pesa um pouco mais na questão ambiental aí, que o Biden já tinha falado, e isso eu diria que não deve vir comentários provavelmente de Biden, mas sim de negociadores, das agências que cuidam isso, dos seus assessores. Esses sim vão provavelmente bater um pouco mais forte no Brasil, nas rodas de negociação vão bater um pouco mais nisso, e aí a gente vai ter que ver qual que é a postura, obviamente tendo a soberania nacional e tudo mais, respeitando a soberania nacional do Brasil, mas também com que isso não atrapalhe, né, o nosso comércio, não atrapalhe a vida das nossas empresas com esse importante parceiro chamado Estados Unidos. Will, quero agradecer imensamente sua participação aqui com a gente, mais uma semana aqui. Muito obrigada, tenha uma ótima semana, uma ótima sexta-feira, 13 aí, para vocês, e até sexta que vem. Obrigadão, Paula. Boa sexta-feira, 13 para todo mundo que está nos assistindo, para a Paula e para o Google aí. Valeu, gente. Tá ótimo, obrigada, tchau, tchau.